Daniel, pode falar um pouquinho mais aprofundado sobre os arquétipos, a jornada do herói também? Quais os tipos de arquétipos, né? Fala um Uhum. pouquinho mais sobre isso, porque isso é muito interessante. Vamos lá. De acordo com a definição de Jung, né, a gente tem 12 tipos de arquétipos. Né? Então a gente tem o criador, temos o bobo, temos a pessoa comum, o sábio, o explorador, o amante, o inocente, o mágico, que é o guia também, o fora da lei, o prestativo, o governante e o herói em si. Né? O herói que ele o herói lato sensu mesmo, né? Então, por exemplo, se a gente for falar de marcas, né, e vamos dizer assim, arquétipos, o cruzamento de marcas e arquétipos, a gente tem uma roda muito conhecida que distribui alguns brands muito conhecidos dentro das suas tipologias enquanto arquétipo. Por exemplo, a gente tem a Lego, se a gente falar da marca Lego, eles são os arquétipos, eles utilizam o arquétipo do criador. É uma questão muito óbvia, né? A Harley Davidson usa o arquétipo do fora da lei, completamente assim, eu quero Born to be Wild, para ser selvagem, né? A BMW utiliza o arquétipo do governante, ou seja, eu tenho poder de alguma coisa. Você tem, por exemplo, a Red Bull, que utiliza o arquétipo do mágico, né? Que com certeza tem essa mesma pegada. A Nike utiliza muito o arquétipo do herói, porque você, dentro do esporte, você é um vencedor por usar os produtos da Nike, né? E a Hering aqui no Brasil é um cara comum, uma roupa comum para uma pessoa comum que não precisa de muito mais do que aquilo. Né? E a gente pode evoluir. Por exemplo, se a gente falar agora de cada arquétipo, a gente tem algumas características importantes que são associadas ao mundo que a gente vive. Por exemplo, se a gente fala do inocente, tem um filme de ficção Little Miss Sunshine, a gente tem Robinson Crusoe, que é completamente inocente. Você tem algumas celebridades que vendem filmes, que se aplicam nesses filmes, que não podem ser utilizados em outros tipos de narrativa. Por exemplo, a Meg Ryan só vai fazer filmes de comédia romântica. Você imagina a Meg Ryan num filme, por exemplo, Star Wars, ou até mesmo no Avengers. Você não consegue imaginar. Mesma coisa o Tom Hanks. O Tom Hanks sempre vai fazer um papel meio de inocente, até no Captain Phillips, ele é o papel de inocente ali, né? Embora ele tenha passado por uma série de situações muito ruins, ele é um inocente, no final das contas, ele é tão vítima quanto o resto. Isso só um parênteses, isso é meio ruim para os atores, né? Eles ficam rotulados mesmo, né? Se eu ganhasse 25 milhões de dólares por filme, eu não teria problema nenhum com seu rótulo. Eu faço sempre fazer o meu personagem, tá certo. Não tem problema nenhum com seu rótulo. Retiro o que eu disse, não falei nada. É verdade. Marcas, você tem a Disney, que é mundialmente conhecida, a Coca-Cola, que é completamente inocente. Você tem o Uruguai, que é um país inocente. Você tem o Fusca, né, o New Beetle, que é um completamente inocente, se a gente for começar a traduzir os arquétipos na sociedade. Se a gente pegar o explorador, por exemplo, você tem o Kevin Costner, que é completamente explorador, né? Você não consegue fazer um filme de comédia romântica com ele, não vai funcionar. Mas os filmes que tem artes, tem porrada, tem tiro, perseguição, tá lá. Você tem o Jack Kerouac com On the Roads, que é um filme de explorador que eu adoro, que me influenciou muito, né? Que depois inspirou Diários de Motocicleta. A Amazon é completamente exploradora em termos de marcas. A Starbucks é muito exploradora. Exploradora não é que ela explora as pessoas, mas ela utiliza o arquétipo de explorador. A Inglaterra e Portugal o explorador é o que? É aventureiro? O que é isso? É um aventureiro, é aquele que traz as boas novas, que ele vai para fora e traz alguma coisa interessante para lá, sabe? Não tem medo de desbravar o novo, não tem medo da incerteza. Tá? Você tem o explorador, a Inglaterra, que foi colonizou metade do mundo, assim como Portugal, né? E carros, você tem, por exemplo, a marca Jeep, né? Que o Jeep é completamente explorador. Você vai transitar em grandes aventuras, você vai percorrer grandes aventuras com um carro que não vai te deixar na mão, que no caso é o Jeep. O sábio é aquele que vai te dar conselhos, né? Aquele que vai sempre te trazer uma grande lição, vai te dar um conhecimento que você não tem. Aí você tem o Al Gore, que é assim, o Paulo Coelho, que tem esse arquétipo. O CSI é premiado de arquétipos de sábios, né? O Sherlock Holmes. Se a gente fala de empresa, você tem o MIT, que são grandes sábios. A Price, PricewaterhouseCoopers, né, que também são grandes sábios, porque eles desenvolvem relatórios que vão te dar uma clareza do que você não tinha antes. A Alemanha é um país considerado sábio, a Suíça é considerada sábia também, e assim por diante. Nós temos o herói, que é o herói mesmo, aquele herói que vai para o confronto mesmo, que vai resgatar, vai resolver um problema.
A gente tem o Bruce Willis, obviamente, né? Com certeza é o arquétipo de tipo de herói. O Mel Gibson também. Aí temos de filmes, a gente tem o Rock e o Gladiador, né? Que são heróis que vão salvar alguma coisa de alguém. Marcas, você tem a Tag Heuer, aquele relógio que os aviadores usavam, que eram precisos, né? Em termos de tempo, assim, não atrasavam nunca e a corda durava muito tempo. E a Nike, com certeza, né? Que é a Nike, a Nike vem de Nike, do grego Rainha da Vitória, né? Então, o herói sempre sai vitorioso no final das contas, né? Obviamente, nós temos os Estados Unidos como país dos heróis, né? Os grandes defensores do mundo, né? Os grandes justiceiros do mundo. A CNN é considerada herói. A Ford é um carro de grandes heróis, tem um arquétipo de herói muito forte. A Hammer utiliza esse arquétipo de forma muito consistente também. Tem os fora da lei, que são as pessoas que gostam de quebrar as regras, mas têm um propósito bem definido, são os revolucionários ou os vingativos. A gente tem o Bukowski, que com certeza é um fora da lei muito grande. A Madonna é uma fora da lei, com suas provocações em relação a sexo, igreja e tudo mais. Família Addams é considerada fora da lei, porque são todos estereótipos muito bem específicos, né, muito bem diferentes socialmente. Nós temos a marca Hugo Boss, com suas roupas mais diferenciadas, que quebram um pouco essa hegemonia da alta costura. A Diesel, né, que ela publica muito sobre suas calças, né, que você também é um fora da lei, você está consumindo uma coisa ali que as pessoas normalmente não consumiriam e tem uma pegada que é, vamos dizer assim, transgressora. E no final das contas é só uma calça, mais nada, né? Então é a história que você conta por trás. É uma calça igual às outras. Cuba é um país muito fora da lei, todo mundo sabe, né? A revista Rolling Stone, a MTV e a Harley Davidson completamente fora da lei. Temos o mago, né? Que é o que vai te dar um poder que não é só o conhecimento, mas é um poder que ele não permeia as coisas que o ser humano comum não possa ver. Ele tem um certo tipo de magia, né? E quem tem essa pegada hoje em termos de celebridades é tanto o Steve Jobs, né? Como a Microsoft tem esse mesmo pegada. Cada um a seu modo, né? Tem essa pegada, mas tem os dois essa pegada de mago, onde vai te dar uma coisa que até então você não tinha. É um poder mágico superior, que são softwares, os agregados, que vão melhorar a sua vida conforme você nunca viu antes. Ficção, a gente tem Harry Potter, muito famoso, tem o arquétipo do mago. De marcas, a gente tem o Google, que é muito mago, assim, através do Google o mundo acontece, né? E o Kinder, aquele chocolate Kinder Ovo é considerado mago também, porque vai trazer uma surpresa, que aquela surpresa vai fazer com que crianças tenham a sua a criatividade estimulada. O Japão e a China são países considerados magos. A Discovery é um canal que é considerado um canal do arquétipo mago. A Volkswagen e a Hyundai também são consideradas marcas do arquétipo dos magos. Tá? Temos o cara comum, que é a pessoa normal, que não tem grandes, que passa por algumas dificuldades, mas não serão grandes transformações ou embates contra o mundo. Tem a Sandra Bullock. Aí você tem o que é considerada muito assim a pessoa comum, o cara comum. Você tem o Friends, o seriado Friends, que é muito comum, assim, nada de perigoso acontece no Friends, né? O máximo que acontece perigoso é uma torradeira que deixou o pão queimar um pouquinho mais, ou uma gravidez, né? Esse é o perigo. Homer Simpson, você tem a marca Brahma, que não oferece perigo nenhum. Você tem os produtos da Nivea. Você tem o ator Hugh Grant também, que não oferece perigo. Imagina o Hugh Grant no papel de forças especiais. Você não vai conseguir colocar, entendeu? Um papel de vingador, entendeu? Sabe? Você não vai. Um arqueiro, você coloca o Hugh Grant no arqueiro. Não vai existir, não existe essa possibilidade, né? A Bélgica é um país comum, completamente comum. Revista Quatro Rodas aqui no Brasil, que fala sobre carros, mas nada, não tem perigo, não tem insinuação nem nada. E automóvel a gente pode dizer o carro Palio aqui no Brasil, um carro popular que é um carro normal, simples, não vai te dar uma moldura social muito grande, né? Que te dê um grande destaque. Esse rótulo eu não gostei muito, eu não queria ter esse rótulo, não, ser o comum, né? O Brasil é o que mais tem, cara. É aquele É o que cara mais legal, tem, pois é legalzão, aquele cara, é o cara deixa disso, é o cara que separa a briga, sabe? É o cara do churrasco, é o que mais tem, cara. E não é só no Brasil, em todo lugar tem, cara. Sabe? Eu quero ser assalariado, quero ganhar pouquinho, não sei o que lá, tô tranquilo aqui, quero pescar de final de semana, sem problema nenhum, cara. Não, é sua vontade. Não é errado, né? Não é errado. Não tem o errado. Mas não é o que eu iria, entendeu? Você tem o bobo da corte, que é o cara que brinca com tudo, ele é muito mais. Ninguém se assume como bobo da corte, porque meio, às vezes, soa pejorativo, mas ele tem uma função
narrativa muito importante, né? Aí você tem o Mr. Bean, que é o bobo da corte completo, né? Não tem o que fazer, você coloca o Mr. Bean de novo, num filme sobre na Apollo 11 não vai funcionar, né? Não tem como, entendeu? Os Trapalhões, a não ser tirar brincar, hoje em dia não pode mais ter coisas tipo os Trapalhões, porque é politicamente incorreto e tudo mais. Temos Jim Carrey também, que é um completo bobo da corte, e marca o Bombril, né? Aqui no Brasil, com o Carlos Moreno fazendo os comerciais do Bombril, com mil utilidades. É um bobo da corte completo, assim. Não tem outra função a não ser aquela serventia que o produto se presta em si. O Brasil é dado como bobo da corte, porque o Brasil é o famoso quem? O Brasil ele é famoso e não é relevante. Ele é muito famoso no Brasil. Todo mundo conhece o Brasil, mas ele é importante por quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Vai lembrar do futebol, vai lembrar do samba, sei lá, que são coisas soft super... skills, só soft. Coisas que tranquilas, entendeu? Coisas soft, os normais aqui no Brasil, o Cacete Planeta e o carro Twingo, que é da Peugeot, não, da Renault, que é considerado o bobo da corte, é um carro inocente. O amante, né, que só tem olhos para você, é o cara que transpira, ou não só o cara, mas o personagem que transpira coisas eróticas, coisas relativas ao universo do amor. Você tem a Penélope Cruz, né, desse jeito. Você tem alguns momentos o Brad Pitt, que é muito o amante. Você tem Sex and the City, que é completamente orientado a relações humanas, afetivas. Agora, deixa eu te perguntar, o Brad Pitt, por exemplo, ele tem essa característica, mas ele tenta quebrar. Ele tenta quebrar, ele coloca nos filmes de ação dele, ele consegue também desempenhar o mesmo papel, entendeu? O mesmo papel, assim, conforme o arquétipo que ele quer. Você pega em Snatch, ele é completamente diferente, Seven é diferente, mas o arquétipo que mais vende o Brad Pitt é de diamante. Não tem como. É o principal. É o principal, entendeu? As outras são derivações desse papel. Tá. Você tem o filme Sex and the City, como a gente falou, o Chocolate Godiva, a marca Zara, são arquétipos ligados são marcas, brands ligados ao arquétipo do amante. França, Paris, né? França, em especial Paris, é uma marca de diamantes, um brand de diamante muito forte. Você tem Veneza, você tem a revista Playboy, a revista Vogue, a Ferrari é considerada uma marca de diamantes, o Porsche é considerada uma marca dos arquétipos dos amantes, porque você tem esses carros para você quer ter em geral, melhores relações amorosas, por assim dizer. Você tem um criador, que é algo que são pessoas que criam um arquétipo, que cria alguma coisa, que traz uma inovação em geral para a sociedade. Você tem Amadeus, aquele filme Amadeus sobre Mozart, que é excelente, é um filme assim, que eu recomendo para todo mundo. Você tem a marca Lego também, é considerada criadora. Você tem a Canon com suas fotografias, que te dão a possibilidade de criar muita coisa, né? Você criar através de fotografia e registrar imagem, serve como ferramenta para isso, mas ela é criadora, ela é dada como criadora. Woody Allen é considerado uma pessoa criadora, porque ele está sempre criando, o personagem dele sempre está em construção de alguma coisa, ele não é uma pessoa simples, está sempre querendo inovar de alguma forma. Você tem o criador, você tem em alguns momentos a Inglaterra, em alguns momentos a Alemanha. O automóvel de criador, você tem o New Beetle, porque ele se reconstruiu de forma completamente diferente. Ele pegou o velho, se atualizou pelo passado. O velho conseguiu transgredir o tempo em ser um automóvel mais moderno. Embora eu conteste um pouco isso, em especial do New Beetle, mas aí é o entendimento de cada um. Você tem um governante, que é o arquétipo que quer ter o controle de absolutamente tudo, que a gente vê lá no começo, por exemplo, que é a BMW. O West Wing é um seriado que muito se fala sobre governança em si, né, ter o controle. Poderoso Chefão, à sua maneira. O Morgan Freeman é uma celebridade completamente governante, porque teve uma pesquisa com o público americano que se Deus tivesse voz, seria a voz do Morgan Freeman, entendeu? Eu acho que não tem controle maior do que esse, né? Tipo, ser a voz de Deus. Porra, nada mais do que isso. Não dá pra... isso, Além disso, não dá pra... É o chefe, né? Então, mas tudo bem. Marcas de governante é Carolina Herrera e American Express, né? Que você tem o controle de absolutamente tudo quando você tem um cartão, um plástico dessa bandeira, né? Obviamente, Estados Unidos, BMW e Mercedes são considerados arquétipos governantes. O Financial Times, The Wall Street Journal também é considerado um arquétipo governante. O prestativo, que é aquele que ajuda todo mundo, que sem querer nada em troca, é um tipo de arquétipo também. O filme Gandhi pode ser considerado um arquétipo, um aderente ao arquétipo
prestativo. Sean Connery só faz filmes prestativos. E qual é o maior ativo dele enquanto ator e sendo prestativo? É o 007. Porque ele está a serviço da majestade, está sempre a serviço do governo britânico. Ele passa pelas aventuras, passa por tudo que ele passa, mas no final ele se reporta a uma coisa relativa, a uma necessidade relativa ao governo britânico. Então ele está sempre lá. Então, ele sempre está prestando serviço, embora ele passe pelas melhores aventuras, melhores situações, blá, 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 mas o objetivo final é defender os interesses da rainha. Marcas, a Nestlé, né, que é mais prestativo do que uma marca que tem um ninho, né, para ajudar a tua família, não existe, né? General Electric também, com suas coisas, é uma marca que é completamente inocente e prestativa, ele quer ajudar a sua vida, quer ajudar a melhorar um pouco a sua vida, né? Em termos de país, a gente não tem um país prestativo, a gente tem a ONU, fala muito da ONU, e automóvel, por exemplo, a gente tem o Volvo, que é considerado o carro mais seguro do mundo. Ou seja, ele não quer velocidade que nada, ele quer te manter seguro. Então não existe um arquétipo mais prestativo do que o Volvo em termos de automóveis. É interessante porque você vai falando e a gente vai tentando se enquadrar. Esse eu sou, esse eu não sou. Até o pessoal, vou até fazer uma interatividade, que o pessoal que estiver assistindo, comente onde vocês se enquadraram aí nesses arquétipos que o Daniel comentou. É legal a gente se enquadrar, porque talvez a gente trabalhe mais em cima disso, né? Não é para isso que serve também? Sempre, na verdade, assim, você entender os arquétipos é uma ferramenta de autoconhecimento. Isso vem da psicanálise lá do Jung, lá atrás, entendeu? Nada mais é do que você saber como é que você é. Mais ou menos Jung fala, existem 12 tipos de personalidades. Eu não gosto de falar dessa forma. Me perdoem os psicólogos, me perdoem os psicanalistas e outros estudiosos da mente. Não estou confundindo cada um, sei que psicanálise é uma coisa, psicologia é outra coisa, são coisas bem distintas. Mas são coisas que ajudam a gente a nos conhecer assim de forma mais profunda. Assim. Eu não vejo que seja errado dar classificação. Tem muito embate, mas eu não quero ser classificado, tudo mais. Mas se você não souber quem você é, cara, vai ser difícil chegar onde você quer chegar. Quando você se conhece. Para você se vender, né? Até para você saber se vender. Não, além de se vender, saber o que você quer da vida, entendeu? Eu sou meio fora da lei, tudo bem, você tem certas características, mas você tem as ferramentas necessárias para o seu objetivo, você consegue, entendeu? Você só consegue isso através do autoconhecimento. E os arquétipos é uma fonte muito boa, muito legal, muito precisa